Imagina injetar um preenchedor no rosto de um paciente e, ao longo de meses ou até anos, o sistema imunológico simplesmente não notar que aquele material está lá. Pois é, zero reação de corpo estranho. Exato. Zero encapsulamento. E hoje a gente vai justamente desconstruir a engenharia de materiais que torna essa, invisibilidade biológica possível. É um nível de integração tecidual que, redefine o que a gente chama de biocompatibilidade, porque não se trata só de enganar o sistema imune, né? Aham. A gente está essencialmente fundindo um polímero sintético à matriz extracelular humana de uma forma totalmente pacífica. Nossa, sim. E o embasamento para discutirmos essa tecnologia vem de um material muito específico e, cara, riquíssimo. A gente tem em mãos o compilado de evidências sobre a tecnologia CPM Belotero, que é agora de abril de 2026. Um material excelente. E é super importante contextualizar que esse é um documento clínico exclusivo estruturado para os alunos da mentoria Ampla Facial, que é liderada pelo Dr. Gustavo Martins, lá do Rio de Janeiro. É um material bem denso, viu? Ele compila a análise de 5 artigos científicos centrais e ainda cruza isso com dados de mais de 680 pacientes no mundo real. Caramba! É aquele tipo de revisão que separa, a prática baseada em evidência daquela prática baseada só na intuição, sabe? Exatamente. E para quem já domina ali a rotina clínica, as revisões bibliográficas que compõem essa mentoria são, essenciais para guiar estudos de altíssimo nível. Com certeza. Elas dão uma base muito sólida. E elas caminham lado a lado com as aulas gravadas sobre os grandes pilares da harmonização orofacial. A gente está falando de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, os biorregeneradores e, claro, o exclusivo método Full Face Natural Up. Que é fantástico, diga-se de passagem. Muito. Amarra tudo isso focando sempre na naturalidade e na durabilidade. Então a nossa missão, nessa análise profunda de hoje, é submeter os dados dessa tecnologia CPM a um verdadeiro teste de estresse, entender por que ela funciona tão bem ali na ponta da agulha. E acho que o ponto de partida mais lógico é a gente olhar para o microscópio. Para compreender o comportamento reológico e imunológico da CPM, que significa matriz coesiva polidensificada, a gente precisa esquecer um pouquinho o modelo tradicional. Aquele dos preenchedores bifásicos, não é? Isso, a maioria trabalha com bifásicos. A CPM é diferente. É entender isso que faz a diferença entre entregar um resultado comum e um resultado excepcional, livre de complicações. Certo. Porque o modelo bifásico é até mais fácil de visualizar, né? A gente tem aquelas partículas de ácido hialurônico reticulado, como se fossem pequenas esferas rígidas, flutuando num veículo de ácido hialurônico livre. Que serve ali como um lubrificante, exato. Mas a CPM é descrita como monofásica. E como a gente está conversando aqui com um público que entende bem de reologia, eu vou propor uma analogia estrutural para ver se faz sentido. Manda ver. Em vez daquelas esferas flutuantes, seria correto pensar na tecnologia CPM tipo a arquitetura de uma ponte pêncil altamente complexa. Como assim? Onde existe uma única rede contínua, mas alguns cabos de aço são super espessos e tensionados para garantir a sustentação, enquanto outros cabos, na mesma teia, são mais finos e elásticos para absorver a força do vento. Áreas de densidades totalmente diferentes convivendo pacificamente na mesma malha. Faz sentido. Olha, a analogia da ponte pêncil, dessa rede de tensão variável, é excelente. É bem por aí. E a literatura mostra exatamente como o fabricante consegue criar esses cabos diferentes numa matriz só. Ah, é? E como eles fazem essa mágica? O compilado destaca aquela revisão do Pracitil e colaboradores, de 2016, que detalha a cinética química do cross-linking com BDDE. O que muita gente não percebe é que a genialidade não está no BDDE em si, mas em como eles modulam o processo. Pera, mas a maioria dos processos não é só, adicionar o agente reticulante, aquecer e esperar a reação acontecer? Normalmente sim, mas na CPM a reticulação ocorre em etapas dinâmicas de temperatura e extensão. E o mais legal, sem precisar colocar mais agente reticulante no meio do caminho. Sério? Sim. Inicialmente, o ácido hialurônico é misturado com BDDE e cria uma rede padrão, mas aí vem o pulo do gato. Essa rede sofre um estiramento,
Quando eles alongam as cadeias de polímero sob condições específicas, eles expõem as terminações do BDD que ainda não tinham reagido. Ah, aquelas que ficaram com uma ponta solta, né? Os monorreativos. Exatamente. Então, em vez de jogar mais química na fórmula, eles mudam a conformação física do gel. Essas pontas livres encontram novas cadeias e se ligam. Como resultado, a gente tem um hidrogel com zonas super densas, da primeira fase, e zonas muito frouxas, dessa segunda fase. Tudo na mesma peça contínua. Tudo numa única fase, monofásica. Tá, isso soa fantástico num laboratório de química. Mas, e na prática? O que essa esponja contínua realmente muda na hora que o injetor está lá, com a seringa, aplicando no rosto do paciente? Muda tudo, principalmente por causa da viscosidade mais baixa. Fica mais fácil de aplicar, então. Muito mais. Resulta em menos dor para o paciente e numa injeção incrivelmente fluida. Mas aí me bate um medo prático. Se eu tenho um gel com essas zonas frouxas, que fluem tão fácil, a matriz não perde a coesão sob pressão, tipo na hora de empurrar o êmbolo, a reologia não falha, ou o gel não se espalha de um jeito descontrolado, perdendo o contorno. É um raciocínio super válido, mas a física de fluidos entra em cena para acalmar esse medo. Essas zonas de baixa densidade agem como um lubrificante intrínseco. Durante a injeção pela agulha, ocorre um fenômeno chamado pseudoplasticidade, o shear thinning. Ah, sim! A força mecânica faz as zonas frouxas se alinharem. Então o gel escorre com muita facilidade, diminui a força necessária e minimiza o trauma no tecido. Gera menos daquela força de cisalhamento nas paredes dos capilares, né? Exato. E sobre o seu medo de espalhar descontroladamente? Quando a injeção para, a coesividade assume o controle. O gel abraça as fibras de colágeno da derme reticular em vez de rasgar o tecido ou formar aquelas postas isoladas. Entendi. A integração é homogênea. Tão homogênea que na ultrassonografia do estudo do Prazer-Cho, o preenchedão parece que simplesmente faz parte do tecido nativo. Nossa, isso explica matematicamente o porquê de não ter o temido efeito Tyndall, porque se a luz azul reflete justamente quando bate em aglomerados densos e isolados, como a CPM se espalha sem formar essas poças, a luz passa direto. Perfeito! E essa ausência de aglomerados duros também é o motivo pelo qual não se reportam nódulos granulomatosos com essa tecnologia. O macrófago não acha um bloco sólido para atacar, né? Isso, o sistema imune não vê uma fronteira sólida, um corpo estranho evidente. O gel simplesmente se camufla na arquitetura celular. Mas isso me leva a um questionamento lógico sobre limite. Já que o produto se integra tão bem aos tecidos, qual é o teto de segurança? Porque o espaço ali na derme não é infinito, né? Claro que não. Quando que a fisiologia local entra em colapso e dá problema? Acho que isso nos puxa direto para a eficácia e segurança do Belutero Balance, que tem aqueles 22,5 mg por mililitro. Sim, o Balance é o grande protagonista para sulcos moderados, e a eficácia dele já é inquestionável. A revisão mostra que ele superou muito o colágeno bovino no tratamento do suco nasolabial. Eu vi que 80% dos pacientes mantiveram melhoras visíveis por até 8 ou 12 meses, né? Exatamente. Mas o mais legal sobre essa sua pergunta do limite de segurança está na análise consolidada do Sattler e equipe de 2025. Eles analisaram 412 pacientes. Uma amostra bem robusta. Demais! E os resultados de segurança foram impressionantes. 97% dos eventos adversos, tipo edema, eritema, equimose, todos foram leves e transitórios. E eventos graves? Zero eventos graves. Mas a cereja do bolo foi quando eles rodaram uma análise para descobrir o que causava esses eventos leves. E aqui entra o dado mais chocante do estudo, né? Porque, cara, a idade não importou, sexo também não. O único preditor independente de risco foi o volume absoluto que foi injetado. É o volume. O fator de risco modificável por excelência. Os dados mostraram que a cada 100 microlitros a mais injetados na mesma área, as chances de um evento adverso aumentam em 2,38 vezes. Peraí, quase 2,5 vezes a mais de chance de dar ruim por causa de 0,1 ml? É tipo colocar sal na comida, né? Um toque de sal realça toda a beleza do prato, fica perfeito. Mas se virar o saleiro inteiro, estraga a receita toda e ainda causa problemas.
Amei a analogia do sal. É exatamente isso. A gente tem que lembrar da filosofia do menos é mais. Faz todo sentido. Se a gente empurra um bolos de alta pressão lá dentro, ocorre uma compressão linfática, isquemia capilar. O inchaço não é alergia, é pura pressão hidrostática esmagando o tecido. Por isso que técnica importa tanto. Respeitar a matriz dérmica neutraliza esse risco. Mas aí você me pergunta, e a longo prazo? Tem problema depositar isso todo ano no paciente? O sistema imune não cria uma memória, uma sensibilização. Então, com polímeros sintéticos normais, isso é uma preocupação. Mas os dados do Prasete mostraram que 86,1% dos pacientes não desenvolveram anticorpos IgG contra o ácido hialurônico da CPM. E sabe quantos desenvolveram IgE, que é a via da alergia? Quantos? 0. 100% não desenvolveram IgE. Nossa, o risco de sensibilização imunológica a longo prazo é praticamente nulo. O corpo ignora mesmo. É um material super silencioso imunologicamente falando. Bom, se o Balance trata sulcos de forma tão segura e fluida, como é que essa mesma tecnologia consegue atender aos extremos do rosto? Porque uma coisa é a derme, outra coisa é a superfície purinha da pele, ou lá no fundo, raspando no osso. É aí que entra a abordagem multilayer, as múltiplas camadas. Vamos falar do Belotero Re5, então. Ele tem 20 mg por mililitro, mais o glicerol. É uma mudança de paradigma, né? Porque a gente não está mais falando de preencher volume de sulco, mas sim de revitalizar a qualidade da pele. Exato. E o glicerol tem um papel crucial. Ele entra nos canais de aquaporina 3 das células e segura a água ali. Não é só hidratar, ele reduz a perda de água da pele. E os resultados do ensaio do Gauglitz de 2021 são surreais. Provaram melhoras na hidratação, elasticidade e luminosidade por até 9 meses. 9 meses para um produto de pele é muito tempo. É incrível. E isso conecta muito com o estudo do Hunchman, de 2019, sobre a intervenção precoce. Usar o ácido hialurônico não só para corrigir quando já deu problema, mas como uma ferramenta ativa para retardar os sinais de envelhecimento em peles que ainda são jovens. Sensacional. Mas aí eu tenho que fazer uma provocação. Pode fazer. Eu entendi a hidratação superficial, entendi o meio do caminho com o Balance, mas e quando a gente precisa de projeção real? Tipo, contornar um mento, estruturar as maçãs do rosto. Essa tecnologia do CPM não seria suave ou molenga demais para aguentar a força do músculo masseter? Essa é a dúvida clássica. Mas a bioengenharia respondeu a isso com o Belotero Volume. Ele sobe a concentração para 26 mg por mililitro, mas o segredo está no G' dele. O módulo de elasticidade, a capacidade de resistir à deformação. Isso. As zonas densas do Belotero Volume são mais compactadas, então, quando o músculo mastiga e esmaga o produto, a malha cede um pouquinho para não rasgar o tecido, mas volta rapidamente para a forma original. É uma resiliência mecânica enorme. E a prova disso no mundo real é o estudo do Van de Putte, de 2018. Porque evidência de vida real é outra história, né? Não é aquele paciente de laboratório que não pode nem sorrir direito. Nossa, não mesmo. Foram 110 pacientes acompanhados na prática diária, no consultório, por impressionantes 3,2 anos. Mais de 3 anos de acompanhamento e o volume se manteve sem ceder à força muscular. É muito forte. Resumindo a nossa ópera aqui, essa abordagem multicamadas é fantástica. É uma sinfonia. Tipo a engenharia de asa de avião. Lá na base, grudado na fuselagem, você precisa de titânio puro para aguentar o peso, que é o nosso Belotero Volume, no osso. No meio da asa, fibra de carbono que dobra com o vento, mas não quebra, que é o Biolance na derme. E na superfície, uma resina fininha para proteger do atrito, que é o Revive na epiderme. Adorei. Mantendo um comportamento reológico consistente em todo o rosto, sem criar pontos de atrito entre materiais diferentes. Exato. E, pessoal, tudo isso que a gente discutiu hoje mostra como a ciência de injetáveis saiu daquela coisa simplória de só apagar ruga, né? Hoje é um gerenciamento arquitetônico e biológico do envelhecimento. Entender de reologia, aplicar o menos é mais, a naturalidade deixa de ser sorte e vira matemática.
É ciência pura aplicada à beleza. E é por isso que a gente reforça o convite que motivou esse material. Para quem é aluno ou quer se aprofundar de verdade, colar nos estudos e na mentoria do Dr. Gustavo Martins é honestamente um divisor de águas. Olha, não tem como negar. Ter um mestre que entende essa base celular muda o jogo. Muda completamente. E o Gustavo é aquele profissional ímpar, sabe? Ele tem um lado humano excepcional, ele ama o que faz. Ele divide a paixão dele igualmente entre dar aula e atender os pacientes dele. Ele eleva o nível de toda a harmonização orofacial no Brasil. Com certeza, ele é uma referência imensa. Para fechar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar só uma última provocação para quem está acompanhando a gente pensar. Se a gente tem uma matriz, a CPM, que engana o sistema imune a ponto de ficar anos ali sem reação, será que no futuro a bioengenharia não vai usar isso como um cavalo de Troia perfeito? Como assim? Imagina usar essa rede para entregar quimioterapia de liberação ultralenta ou para ancorar células-tronco em tecidos necrosados sem nenhuma rejeição do corpo. Não só para estética, mas para regeneração sistêmica. Uau! A medicina regenerativa batendo na nossa porta literalmente. Exatamente. Fica aí a reflexão para a gente pirar nas próximas revisões. Um abraço para todo mundo e bons estudos. Até a próxima, pessoal!